muita paz. O nosso sofrimento parece sempre ser o maior sofrimento. É assim que nós tratamos a nossa própria vida como a vida mais importante, aquela que tem maior valia, porque uma vez que estamos cada vez mais identificados com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias emoções, as nossas misérias se tornam as maiores misérias. Trazemos a justificativa de que os outros não entendem a nós, não entendem o nosso sofrimento, porque é o nosso sofrimento. Se eles estivessem em nossa situação, eles não falariam que é um sofrimento que não é tão grande. E realmente, ninguém entende o nosso sofrimento, o tamanho de nosso sofrimento. Mas a partir do momento que nós possibilitamos a oportunidade de olhar para os demais, de se perceber que eu não sou um eu isolado, que eu vivo dentro de uma sociedade, que eu faço parte de uma corrente onde eu sou um elo dela, começo a entender que o meu problema, ele não está separado dos problemas demais, e não uma questão de comparação entre sofrimentos, mas eu começo a poder questionar a respeito se o meu sofrimento é um sofrimento ou é uma ilusão. E como eu faço esse processo de análise? Eu entendo que quando a gente começa a questionar se o nosso problema do fato de o nosso computador ter quebrado ou do fato de ter terminado um relacionamento, se ele realmente é um sofrimento que nos impede de viver. Se ele realmente tomar uma decisão de parar de beber, de parar de fumar, realmente é algo que impede a nossa vida de ser significativa. Porque se não questionamos as questões com sinceridade, muitas vezes acabamos dentro da nossa própria bolha de olhar para somente nós, sem realmente abrir nosso olhar para os demais, não sendo capazes de enxergar que o nosso sofrimento, do tamanho que ele é apenas uma ilusão. Frente a essa compreensão e essa visão, é possível, pouco a pouco, dialogar com a mente e observar ela de um lugar onde esse sofrimento é algo que surge na mente e que a resposta é não seguir esse sofrimento, é não dar ouvidos a esse sofrimento. E para isso é preciso abrir a nossa mente aos outros elos desta corrente, percebendo que um sofrimento real é um sofrimento de fome. Quando temos fome, precisamos comer. Quando temos sede, precisamos beber. Quando precisamos de um abrigo, porque está frio, precisamos nos abrigar. Caso falte comida, caso falte bebida, caso falte abrigo, isto é uma situação real de sofrimento. Agora, quando nos envolvemos demais com a nossa identificação com nós, com este eu, como o mais importante de toda a equação, de todos esses elos, como se ele fosse um ente inseparado, como se ele fosse algo que existisse por si mesmo. Então, neste momento, caímos na ilusão e caímos nas justificativas da não compreensão do outro. Dentro disso, vivemos a miséria, sem perceber que não há realmente essa miséria, que ela é uma ilusão. E, possibilitando essa visão de ilusão, começamos a treinar nossa mente, a familiarizar a nossa mente
a perceber essas ilusões. E assim, vamos vencendo a equação, a premissa de que eu sou mais importante do que os demais. E a partir do momento que os demais começam a ser mais importantes do que eu começo a olhar ao que é o verdadeiro sofrimento. Não é apenas um sofrimento de não poder comer alguma coisa porque se está doente ou porque se tem uma condição, mas é começar a perceber que existem hoje pessoas que habitam o nosso mundo que não têm o que comer, que estão passando por regimes de guerra, que estão passando por momentos de seca. E a partir do momento que eu me abro para percebendo que sou elo dessa equação, essas pessoas têm um sofrimento real. Não é apenas um sofrimento baseado em seu auto-enaltecimento, em sua auto-preocupação consigo mesmo e sua identificação com esse estado. É um sofrimento que todos nós compartilhamos, uma vez que talvez você já sentiu fome, mas talvez essa fome foi o quê? Uma meia hora? Uma hora? Talvez um dia? E você pode perceber que isso é um sofrimento real. É um sofrimento que é preciso e que se dá algo para resolver isso. Comida quando precisa comer, bebida quando precisa beber, abrigo quando se está frio. É dentro desse discernimento e de colocar essa premissa de olhar para os demais que é possível sair das misérias, do autoenaltecimento, do autoapreço, que só leva ao mundo que vivemos hoje, onde os meus sofrimentos irreais, os meus desejos, que nunca são supridos, se tornam mais importantes do que desejos, do que sofrimentos reais, daqueles que não têm comida quando tem fome, não têm bebida quando tem sede e não têm abrigo quando está frio ou quando precisam de se proteger. Assim, a compaixão vai ganhando espaço. Conosco mesmos, saindo de nosso sofrimento ilusório e começando a olhar a vida de uma outra perspectiva. Começando a olhar a vida de uma perspectiva que é mais abrangente, onde eu faço parte, onde eu sou elo de uma corrente e que eu preciso olhar para os demais elos, para que realmente eu veja que, em realidade, se eu trabalho para dar fome, dar comida quando se tem fome, para dar bebida quando se tem sede, para se dar abrigo quando é preciso de algum, ali eu encontro o fim do meu sofrimento. Ali eu encontro a verdadeira salvação. E que por mais que me sinta cansado, por mais que eu me sinta ainda incompreendido, eu encontro no ato de servir os demais a paz. E me familiarizando com essa paz, posso ir cada vez mais saindo das ilusões que levam ao autoenaltecimento, que levam ao autoapreço e que levam às misérias que estamos vivendo e que vivemos em nossa própria mente. Este é um relato que faço a partir de compreensões que tive. Não são realizações, e sim compreensões. E aqui compartilho com os demais, para que dessa forma, assim como eu fui impactado, que isso possa ser de benefício. E que minha mente aqui falo para que ela se familiarize cada vez mais com esses imprints onde, enquanto eu considerar que sou mais importante, que o meu sofrimento é maior do que todos os demais, para sempre irei sofrer com a minha mente presa na ilusão. E a partir do momento que trago o entendimento e me familiarizo, momento após momento, com esse entendimento de que os outros são mais importantes do que os meus sofrimentos imaginários, é quando me coloco